O que são, né, essas sombras, afinal, de onde é que elas vêm, o que é isso? Sabe lá quando a gente é criancinha, pequenininho, que os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores, eles ficam falando pra gente assim o tempo todo, né? Não seja assim, não seja assado, não seja isso, não seja aquilo, não faça isso, né? É feio, não pode, né? Não. Aliás, né, a palavra que a gente mais ouve aí quando a gente é criança é o não, né? E eu não tô dizendo aí que isso seja errado também, que isso seja errado ou que isso seja certo, né? Toda a criança, incluindo a gente mesmo, precisamos aí de limites, de orientação, né? O fato, né, que eu estou me referindo aqui, trazendo aqui, é que a gente não tem a maturidade suficiente para entender que o não que a gente recebeu para a situação X, por exemplo, gritar no mercado, né? Fui no mercado com a minha mãe quando era criança, e aí queria uma bolacha, queria um salgadinho e fiquei lá gritando, sapateando, esperneando, por exemplo, no chão. Né? Eu não tinha maturidade naquele momento, né, naquela época, com aquela idade, para entender que aquele não naquela hora servia só para aquele momento. E aí a gente vai para a vida, né, muitas vezes achando que é errado expressar os nossos sentimentos, né, ficar firmes nas nossas decisões aí, falar alto, falar firme para se fazer entender quando é preciso, né? E por quê? Porque a gente registrou esse não para o gritar aí lá na infância, a gente registrou que era errado gritar a nossa vontade, o nosso desejo, né? Porque, na verdade, quando eu falo gritar, eu estou falando em gritar pela nossa vontade, né? No sentido não no sentido assim de falar alto, de berrar, porque uma situação como essa aí do mercado, o que o meu subconsciente, na verdade, registrou lá atrás, foi eu defendendo uma vontade minha, né? Um desejo meu. Então nem sempre eu vou gritar com a voz, mas eu perco também a confiança daí de gritar com o coração, né? De eu não vou mais lutar pelos meus sonhos porque isso é errado, né? Porque eu interpretei que aquilo não era adequado. Mas, como eu falei antes, isso é porque a gente não tinha essa maturidade que era sobre o local, era muito mais sobre o local que a gente estava, era muito mais sobre os nossos pais estarem passando vergonha naquele momento, e não era sobre nós, né? Não era um não para não nos impor, não era um não para não nos correr atrás do que a gente quer, aquele desejo que vem às vezes do coração e aí a gente acaba abafando ele e a gente nem sabe o porquê, mas é em função dessas coisas aí que vão acontecendo e a gente vai registrando na nossa vida como que não é adequado, não é certo. Mas aí então a gente vai carregando, né, uma sombra de não agir, de não desejar, de não lutar, né, de não fazer, e com o tempo, aí, em função disso, eu vou desenvolvendo aí uma certa moleza, uma certa preguiça, uma certa submissão, né, um deixar para depois, é melhor eu não fazer, né, para não vir isso de impor a minha vontade. Só que por mais que eu tente negar, né, essa minha vontade que eu tenho de gritar, de desejar, porque é feio fazer isso, às vezes quando eu menos espero, eu tô lá gritando, eu tô lá impondo, né, eu tô ali tentando colocar energia demais em alguma situação em que eu tô querendo defender, né, e aí isso se torna uma sombra. Porque daí quanto mais eu nego isso, quanto mais eu nego ela, mais eu tento abafar essa situação, esse meu desejo por gritar, por impor, mais ela vai ficando forte, né? E aí eu quero ser diferente, mas eu não consigo. E aí eu fico me culpando, eu fico me achando uma idiota, né? Porque quando eu faço isso, eu tô indo contra aquilo que me disseram que era feio, eu tô indo contra aquilo que não é o adequado,
e eu não quero mais ser assim, mas quando eu vejo eu tô fazendo, e isso vai trazendo aí essa sensação daí de culpa, né, de estar sendo idiota, de tô fazendo de novo, de não consigo me controlar, né? Então isso vai tomando uma certa força dentro de mim.